Então, pessoal, hoje a gente vai dar uma relembrada do que a gente já viu, né? Que são as leis de Kirchhoff. Então, se a gente tem um circuito elétrico composto por resistores, geradores, receptores, a gente consegue utilizar essas leis para resolver e encontrar o que a gente precisa. Então, primeiro, algumas coisas conceituais. Então, primeiro, o que é um nó? O nó é uma bifurcação. Então, imagina que a gente esteja numa rua e de repente essa rua se abre em duas. Então, é a mesma coisa do nó. O circuito está indo em linha reta e de repente ele se abre em dois. É o que acontece aqui, ó. A gente tem um circuito vindo e ele se abre em dois circuitos. Então, a gente tem um nó em C e em D é a mesma coisa, também tem um nó. Mas aqui no D, o que é? É um entroncamento. Então, tem dois circuitos se fechando em um só. Então, é duas ruas fechando em uma rua só. Então, se há um entroncamento ou se há uma bifurcação, a gente tem um nó no circuito elétrico. Então, tem nos casos do ponto C e do ponto D aqui. Ramo é um trecho do circuito compreendido entre dois nós. Então, se eu pegar D, F e C, a gente tem um ramo, porque está entre os dois nós. Esse CD aqui também é um ramo de circuito elétrico, está entre dois nós. Esse ramo aqui, C, A, B, D, também é um ramo do circuito elétrico, está entre dois nós. E por último, o que é uma malha? Malhas são sucessão de ramos que formam o circuito elétrico. Então, se a gente pegar do A, passar pelo circuito inteiro, voltar no A, a gente tem uma malha, ou seja, um circuito elétrico. A gente também tem essa malha aqui, A, C, D, B, A. A gente tem essa malha E, F, D, C, E. Então, é uma sucessão de ramos. Então, aqui a gente tem dois ramos, aqui também tem dois, aqui tem três ramos. Então, a gente tem uma sucessão de ramos, a gente tem uma malha. Então, agora o que interessa, a gente tem essas duas leis. Primeiro, a lei dos nós. A gente já sabe que toda corrente que chega é a mesma coisa, é a somatória das correntes que saem. Por quê? Porque a gente precisa conservar as cargas elétricas. Então, toda somatória de corrente que vai chegar no nó, então chegou uma quantidade de correntes aqui, aqui sai, vai ter que ser a mesma somatória. E por último, a lei das malhas. A lei das malhas fala o quê? Se a gente pegar uma malha e fazer a somatória da tensão elétrica no circuito, por exemplo, a gente sai do ponto A, a gente circular essa malha inteira e voltar no ponto A somatória das tensões tem que ser zero. Então a gente sai daqui do ponto A, circula a malha. Se a gente voltar no ponto A, a gente fazer a somatória das correntes, das tensões tem que dar zero. Então, lembrando, a tensão do gerador, como que a gente vai considerar? Se a gente circular no sentido do positivo para o negativo, a gente considera como uma tensão positiva. Se a gente circular o circuito do negativo para o positivo, a gente vai considerar a tensão como negativa. E a tensão no resistor é a resistência vezes a corrente. Então aqui a gente tem um exercício. Então aqui a gente tem uma malha que tem um resistor de 3, a gente tem um gerador, um receptor de 8, uma resistência de 3, uma resistência de 4 e um gerador ou um receptor de 6. Então a gente vai fazer o que? Vamos fazer a lei das malhas. Vamos considerar que o circuito está girando nesse sentido aqui. Então esse sai do negativo e vai para o positivo. Então a gente considera ele como uma tensão negativa, menos 8. Mais 3 vezes a resistência vezes a corrente, 3 vezes I, mais 4 vezes I. Esse daqui está saindo do positivo e indo para o negativo, então ele é positivo. Mais 6, mais 3 vezes I. Tudo isso tem que dar zero. Então, menos 8, mais 3i, mais 4i, mais 6, mais 3i, tem que dar zero. Então, a partir disso, a gente encontra o valor da corrente elétrica. A gente tem 10i é igual a 2, consequentemente, a corrente vale 0,2 ampere.
Só que o que ele quer? Ele quer a potência dissipada pelo resistor de 4 ohms. Então, como que a gente calcula a potência? A potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, a potência vai ser igual à resistência que ele quer de 4 vezes 0,2 ao quadrado. Então, 4 vezes 0,04, a gente tem uma potência de 0,16 watts dissipada por esse resistor. Deu para entender?